Nessa videoaula, nós vamos correlacionar as grandezas químicas com a fórmula molecular, a fórmula mínima, a fórmula percentual, a partir de alguns exemplos. Vamos lá, pessoal! Vocês sabem qual é a relação entre fórmula molecular e mol? Bom, é isso que nós vamos ver aqui, a correlação entre as grandezas mol e fórmula molecular. Vamos ver um exemplo bem simples, como o da molécula da água. Nós sabemos que uma molécula de água, então uma quantidade muito pequena, né? Em uma molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Uma molécula de água é uma quantidade que eu não posso ver. Se eu pegar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ou seja, eu estou pegando uma quantidade muito grande relacionada à constante de Avogadro. Então, eu pego 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. 6 vezes 10 elevado a 23 é a constante de Avogadro e representa o mol. Então, se eu pego 1 mol de moléculas de água, né, em 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Bom, quando eu falo em molécula, eu estou falando em termos microscópicos, né? Então, quando eu pego uma molécula de água, eu falo em termos de átomos, porque é uma quantidade que eu não vejo, uma molécula eu não consigo ver, né? Só se for com microscópio de tunelamento, né? Que estão conseguindo ver agora um pouco os átomos, né? Mas uma molécula de água eu não consigo ver visualmente. Em uma molécula de água, quando eu falo uma molécula, eu falo em quantidade de átomos. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Quando eu falo em mol, 1 mol de moléculas de água, eu falo em 2 mols de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular da água pode ser interpretada em termos de átomos, se eu estiver falando de somente uma molécula. Ou, se eu estiver falando em uma quantidade macroscópica, em termos de mol, eu posso interpretar o subíndice como mol, né? Então, o subíndice 2 para o hidrogênio, né? Para 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Tudo bem? O que é fórmula mínima? Fórmula mínima é a menor proporção entre os átomos na fórmula química, e essa proporção tem que ser de números inteiros. Vamos ver alguns exemplos práticos. Por exemplo, a água. A fórmula molecular da água é H2O, a proporção é 2 para 1. Existe um número que eu possa dividir aqui essa proporção e ainda continuar com números inteiros? Não. Se eu dividir por 2, o oxigênio fica meio. Então, nesse caso, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular da água, né? H2O. Para o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, H2O2, existe um número que eu possa dividir essa proporção de 2 para 2? Sim, se eu dividir por 2, eu ainda continuo com uma proporção de números inteiros, HO. Então, a fórmula mínima da água oxigenada é diferente da fórmula molecular. Para a glicose, C6H12O6, existe um fator que eu possa dividir e continuar com números inteiros? Sim, o 6. Se eu dividir por 6, eu fico com CH2O. Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O, diferente da fórmula molecular. O ácido sulfúrico, H2SO4, a fórmula mínima também é H2SO4. A sacarose, C12H22O11. Existe algum fator para eu dividir? Não, por causa do O11 aqui. Então, a fórmula mínima, ela é igual à fórmula molecular, porque eu tenho que manter a proporção de números inteiros.
né? Então, aqui na sacarose, C12, H22, O11. Para a substância iônica, NaCl, o cloreto de sódio ou o sulfato de potássio, né? Então, a fórmula mínima é igual à fórmula iônica para o cloreto de sódio, NaCl. E para os metais, que são representados como substâncias simples, AU e AG, né? Como o ouro e a prata, a fórmula mínima é igual à fórmula simples, que representa o metal ali, como ouro AU e prata AG. Tudo bem? Vamos ver um exemplo que faz a relação entre fórmula molecular e fórmula mínima. Vamos ler o enunciado da questão. O etilenoglicol é uma substância altamente tóxica presente no fluido usado nos radiadores de automóveis. Sua fórmula mínima é CH3O e sua massa molecular é 62U. Qual é a fórmula molecular do etilenoglicol? Dados de massa atômica: carbono igual a 12, hidrogênio igual a 1 e oxigênio igual a 16U. Bom, eu tenho a fórmula mínima dada aqui no exercício, que é CH3O. A fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima, então vou multiplicar a fórmula mínima por X, onde eu fico com CX, H3X, OX é igual a 62U. Vou substituir os valores de massa atômica, né? Porque eu tenho a massa molecular, então eu fico com 12x mais 3 vezes 1, 3, 3x, mais 16x é igual a 62. 12 mais 3 mais 16 resulta em 31x é igual a 62. Isolando x, eu tenho 62 por 31 é igual a 2. Portanto, a fórmula molecular, ela é C2H6O2. Tudo bem? O que é fórmula percentual? É aquela fórmula que indica no subíndice a proporção entre os elementos como porcentagem. Vamos ver um exemplo prático. Vamos ler o enunciado do segundo exemplo. O gás natural é uma mistura de gases encontrado no subsolo, usualmente com jazidas de petróleo e que possui larga aplicação como combustível. O principal constituinte do gás natural apresenta 75% de carbono e 25% de hidrogênio em massa. Determine a fórmula molecular dessa substância sabendo que sua fórmula mínima e molecular são iguais. Dados de massa atômica: carbono 12 e hidrogênio igual a 1. Bom, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima e é dado que o carbono é 75 por 75% aqui no subíndice e H 25%. Isso quer dizer que em 100% da amostra, 75% é de carbono e 25% é de hidrogênio. Ou seja, eu posso considerar 100% como sendo 100 gramas. Em 100 gramas de amostra, eu tenho 75% de carbono, então eu tenho 75 gramas de carbono, porque eu estou utilizando 100% como 100 gramas. E em 100% eu tenho 25% de hidrogênio, então em 100 gramas da amostra eu tenho 25 gramas de hidrogênio. Preciso transformar essas gramas, 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio, em mol, porque a fórmula molecular, ela tem no subíndice a quantidade expressa em átomos ou em mol. Eu posso interpretar como mol. Então, vou transformar em mol, eu preciso da massa molar do carbono. O mol de carbono tem 12 gramas, 75 gramas tem x mol, então, isolando x, eu tenho 75 dividido por 12, que resulta em 6,25 mol de carbono.
Vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio. 1 mol de hidrogênio contém 1 grama, 25 gramas, corresponde então a 25 mol. Mas eu preciso de uma proporção de números inteiros, então vou dividir tanto o carbono como o hidrogênio por 6,25, que é o menor fator. Então, para o carbono, 6,25 dividido por 6,25, eu tenho 1 mol de carbono. Para o hidrogênio, que é Y, 25 dividido por 6,25, eu tenho 4 mols de hidrogênio. Portanto, a fórmula do principal constituinte do petróleo é CH4, é o metano. Vamos ver mais um exemplo que relaciona a fórmula percentual com fórmula molecular. Vamos ler o enunciado da questão. O terceiro exemplo. Uma certa amostra de um composto puro contém 9,81 gramas de zinco, 1,8 vezes 10 elevado a 23 átomos de cromo e 0,60 mol de átomos de oxigênio. Considerando os dados fornecidos, é correto afirmar que sua fórmula unitária é igual à fórmula mínima, dados de massa atômica, zinco igual a 65,4. Bom, eu tenho que transformar todos esses dados aqui do exercício em mol, porque a fórmula mínima, ela pode ser, assim como a fórmula molecular, correlacionar os subíndices com a quantidade de mol. Então, para o zinco, eu tenho que 1 mol de zinco contém 65,4 gramas, 9,81 gramas de zinco tem X. Isolando X, eu tenho 9,81 dividido por 65,4, que resulta em 0,15 mols de zinco. Para o crômio, eu preciso da constante de Avogadro. Então, 1 mol de cromo contém 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cromo. Em 1,8 vezes 10 elevado a 23 eu tenho Y. Isolando o Y, eu tenho 1,8 vezes 10 elevado a 23, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Posso cortar o 10 elevado a 23 que está no numerador com o denominador. Então, eu fico com 1,8 dividido por 6. Isso equivale a 0,3 mol de cromo. O oxigênio, ele já se apresenta na forma de mol. Eu preciso dessa proporção em números inteiros, então eu vou dividir pelo menor fator aqui, que é 0,15. Então, dividindo X para o zinco, 0,15 por 0,15, eu tenho 1 mol de zinco. Dividindo Y, que é o cromo, 0,3 por 0,15, eu tenho 2 mols de cromo, e oxigênio, 0,6 por 0,15, eu tenho 4 mols de oxigênio. Portanto, a fórmula unitária é zinco Cr2O4. A resposta do exercício, que está na forma de alternativa aqui, é D. Desta maneira, nós terminamos, então, essa videoaula relacionando alguns conceitos sobre fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual e resolvendo 3 exercícios sobre o assunto. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!